Olá, meus 433 inscritos, até o momento que eu vi, é isso. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui embaixo, me ajuda bastante, é rapidinho e não custa nada. Lembrando que aqui eu faço resenhas completas, se a pessoa morreu ou não morreu, se a pessoa transou ou não transou, como foi o final, se foi o final feliz, triste. As resenhas aqui são pra quem realmente lê os livros. Se você gosta de spoiler antes de ler, beleza, fique aí. Agora, se você não gosta, aconselho a nem ver o vídeo, porque realmente eu vou falar de tudo. Então, é uma resenha a mais completa do mercado. Hoje eu vou falar desse livro aqui, que é o The Best Game. É um livro que tava na minha lista também há um tempão, aí eu fui ler. Eu pensei que ele era um livro rapidinho, mas até que não foi tão rápido assim. Contando um pouquinho da história pra vocês, então, né? A gente começa o livro na visão do Chad, que é um jogador de hóquei. Mas a gente começa vendo a infância dele. E na infância dele, o nome dele é Chad Burton, acho que é isso. E a família dele meio que tem um legado no futebol americano. O vô dele foi gigante no futebol americano, o pai dele foi gigante no futebol americano, então tem toda aquela pressão pra ele ser gigante também no futebol americano. E o pai dele, quando ele era criança, colocava muita pressão nele pra ele ir pros treinos, ele se machucava, ele não queria fazer, ele começou a ver que ele não gostava do futebol americano e o pai dele não aceitava, tanto que o pai dele espancava ele por causa disso. E aí o pai dele também já era super famoso no ramo, né? Porque o pai dele era um astro e o pai dele queria muito que essa herança, né, fosse passada pro filho dele. E o pai dele começou a se frustrar demais porque viu que o Chad não queria fazer isso. E aí teve um momento na adolescência do Chad que o Chad disse que ele não ia fazer, que ele gosta é de hóquei. Então a gente tem ali meio que a família se quebrando. Literalmente o pai do Chad espancou ele, quebrou costelas dele, quando o Chad falou que não queria ser jogador de futebol americano. Assim, super triste, sabe? E aí o Chad, no futuro, a gente descobre que ele tem uma irmã por parte de pai, uma irmã que não tem contato com o pai dele, esse pai horrível que ele tem, e ele vai morar com essa irmã, né, em um outro estado. Então, assim, já de pequena ali já tem um drama já no início da história, que é o Chad sendo espancado pelo pai dele, porque ele não quer ser jogador de futebol americano, ele quer ser de hóquei, e indo morar com a irmã dele e com a mãe da irmã dele, que são pessoas super legais e super acolheram ele. Porque a própria mãe dele meio que faz tudo que o pai dele quer, porque a mulher é bem riquinha, assim, tipo, eles são super ricos. E é aquela mãe que não se importa, não se mete, deixa o pai fazer o que quiser. Então hoje o Chad, ele tem mais o apoio da avó dele, que mora na Itália, da irmã, da meia-irmã dele, ele mora com a meia-irmã dele e com a mãe dela. Então, assim, cheio de drama no início. Aí a gente tem o outro lado, né, o outro personagem principal, que é a Amy. Ela é uma ruiva, assim, uma adolescente também. Agora não é adolescente, né? Eles são já jovens, vamos dizer assim. Deve estar com uns 20 e poucos anos. E ela cuida da irmãzinha mais nova dela, de 3 anos. Na verdade, a irmã dela tem 4 e parece ter 3. Por que que, né, isso acontece? A Amy, basicamente, ela não tem pai. E a mãe dela é uma drogada. Então, assim, a mãe dela meio que abandonou elas, né? Se envolveu com droga, com traficantes. E a Amy, querendo ou não, ela teve que cuidar dessa irmãzinha dela. Então, ela é basicamente uma mãe da própria irmã dela. E hoje ela que sustenta a casa, ela que sustenta a criança. Tô pulando bem uma parte da frente do livro que a gente descobre lá na frente, que é a guriazinha pequenininha. Deixa eu ver qual que é o nome dela agora, porque eu não lembro. A Riley. Riley, isso aí. O nome da guriazinha é Riley. A Riley, ela não fala, exatamente, ela tem 4 anos e ela não tá falando. Ela falava antes, mas a mãe dela, drogada, fez a criança sofrer um trauma quando era criança, quando era pequena, e fez com que a guriazinha não falasse mais. Basicamente, o trauma foi assim, a Amy trabalhava de dia como garçonete pra trazer comida pra casa, enquanto a mãe dela fingia que tava com depressão em casa, e aí, na verdade, a mãe dela tava se drogando em casa com uma bebê dentro de casa. E uma vez a bebê ficou doente, e a bebê começou a vomitar e se cagar. E a Amy tava voltando pra casa quando ela ouviu a irmãzinha dela chorar. E antes dela entrar em casa, ela ouviu a própria mãe dela gritando com a guriazinha, falando: ah, você fica fazendo esse fiasco, se cagando e se vomitando. Depois a Amy vai chegar e vai brigar comigo por causa de você. Quando a Amy entrou em casa, essa criança tava toda cagada e vomitada no corpo todo, quase desmaiada no chão. E a mãe dela brigando ainda com a criança, sabe? Então meio que esse foi o trauma que fez com que a guriazinha não falasse mais. Tanto, né, acho que também uma coisa que pesou muito foi que a mãe dela, a própria mãe das duas ali, falou que, tipo, não era pra criança ter nascido, né? Que ela basicamente queria a criança morta. Então dá a entender que isso fez com que a guriazinha não falasse mais.
Então a gente tem, nesse momento, a Amy expulsou a mãe dela de casa, era ela mesma que sustentava a casa, né? A mãe dela não fazia nada, né? Era uma drogada que ainda fez isso com a criança, nas poucas vezes que cuidava da criança fez aquilo. Então a gente tem a Amy super pobre, cuidando de uma irmãzinha dela que não tá falando, e ela tendo que se virar. Basicamente, ela não tem uma vida social, ela não tem vida, ela não estuda, ela é realmente garçonete pra poder dar tudo pra irmãzinha dela, e ainda consegue dar super pouco, porque, né, ela garçonete não consegue fazer muita coisa. Então, no início do livro, a gente entende essas duas visões, né, a do Chad e a da Amy. E a gente, né, ali já, ainda no início do livro, a gente tá num momento que a Amy, ela conseguiu uma bolsa na faculdade pra estudar. Ela mexe muito com marcenaria, tipo, cria móveis, estátuas, essas coisas, né, de madeira. E ela conseguiu uma bolsa disso, é basicamente uma bolsa de artes. E também próximo dessa escola existe uma escola especializada para crianças que, né, têm o mesmo problema da irmã dela, ou outros tipos de problema, mas é uma escola especializada. E ela conseguiu uma vaga para a irmã dela nessa escola. Então a gente tá num momento que a Amy tá saindo, né, da lanchonete, onde ela tem uma rede de apoio super grande. A dona da lanchonete ajuda ela em tudo, coisa que a mãe dela não faz, a dona da lanchonete faz. E ela tá se mudando para outro estado para poder estudar nessa faculdade. E próximo dessa faculdade tem essa escolinha pra Riley, pra irmãzinha menor dela, entrar num tratamento pra tentar fazer com que a irmãzinha volte a falar. Como eu falei pra vocês, a Amy não tem vida social nenhuma, ela não teve nenhum momento da vida dela como uma criança de verdade, como uma adolescente, como uma jovem. Ela basicamente já foi mãe direto da própria irmã dela. E quando ela chega na faculdade, o que tem na faculdade, né, gente? Adolescentes, jovens, hormônios. E pra ela esse é um mundo muito hostil, assim, é um mundo que ela não gosta, é um mundo que ela nunca viveu, então ela não entende muito bem e não gosta. Ela começa a trabalhar de garçonete numa outra lanchonete próxima da faculdade, só que é uma lanchonete horrível. A mulher, a dona, ela quer sensualizar as garçonetes, porque ela diz que quanto mais linda a garçonete, mais homens vai atrair, mais homens da faculdade vai atrair. E a mulher começa a botar umas mini saia nelas, assim, dá pra ver que a Amy tá, tipo, sofrendo demais, mas ela precisa do emprego, porque senão ela não consegue pagar o aluguel de onde ela tá agora, não consegue levar a irmãzinha dela pra essa escola especial, então ela é obrigada a ficar sendo garçonete nesse lugar que tá super sexualizando as mulheres pra atrair cliente. Tem uma mesa, né, que tem alguns jogadores de hóquei, que é o Chad, que é o Jason e que é o... esqueci o nome do amigo do Chad, mas são, assim, os três principais. O Chad, já de início a gente já vê que ele é uma pessoa super boa, que ele passou por, né, coisas horríveis com o pai dele. E do lado dele a gente tem o Jason, que é o típico hétero top filho da puta que não recebe não como resposta e que quer infernizar a vida das pessoas. Quando ele põe o olho na Amy, ela ruiva, bonita, sendo garçonete de mini saia, ele botou na cabeça dele que ele queria pegar ela. E ela, tipo, ela nem olha pra eles, ela faz de tudo. Ela não queria nem atender aquela mesa, porque ela já viu que ele tava olhando muito pra ela. E o guri colocou na cabeça dele que ele ia pegar ela. Tanto que ele deu em cima dela na mesa ali. E o Chad tava só olhando. E, tipo, ele não gosta muito do Jason. Ele não gosta desse estilo do Jason. O Chad é bem mais na dele. E na hora o Chad viu que ela tava incomodada com isso. Então ele começou a se sentir incomodado também. E o Jason forçando, pedindo o número de telefone. Teve um momento que ele chegou a derrubar uma xícara de café no chão pra ela se abaixar, limpar e mostrar as calcinhas dela pra ele. Então o Chad tava puto, tanto que o Chad se abaixou pra ajudar ela a limpar. Então, assim, esse Jason é um filho da puta e é um personagem extremamente importante pra história. Uma coisa interessante no livro que eu não esperava é, quando a Amy veio pra essa cidade, ela tinha uma pessoa conhecida na cidade, que agora eu não vou lembrar o nome. Só que essa pessoa conhecida na cidade é filha da dona do ex-restaurante que ela trabalhava. Então, assim, ela, né, veio pra cidade com um ponto de contato, uma pessoa que vai ajudar ela um pouco. E no decorrer do livro a gente descobre que essa moça, ela é casada com uma outra moça, e essa outra moça é a coordenadora da escola onde a Riley vai fazer o tratamento. E aí olha que mais louco, essa coordenadora é irmã do Chad. Exatamente, então assim, meio que sem querer, é um embolo de pessoas que se conhecem, na verdade não se conhecem ainda, mas ao decorrer do livro elas vão se conhecer. E aí, então, o Chad, a primeira vez que ele viu a Amy, foi naquela situação ali com o Jason, dentro do restaurante que ele não gostou. E ele foi visitar a irmã dele nessa escola especial, porque ele geralmente tinha um almoço com ela ali. E ele viu uma menininha ruiva no pátio, muito quietinha no canto dela, enquanto as outras crianças estavam brincando. Essa outra menininha é a Riley. Então, o Chad botou o olho na guriazinha e meio que já se apaixonou por ela. Ele queria entender por que ela tava tão quietinha, por que ela era tão diferente dos outros.
por que que ela parecia ser tão mais novinha, porque ela tem 4 anos, mas ela parece ter 2, ela é muito magrinha, muito quietinha, muito miudinha. E ele queria entender por que que ela era assim, tanto que ele perguntou pra irmã dela quem é aquela nova aluna, por que que ela tá assim. Obviamente a irmã dele não podia compartilhar nenhuma informação, porque são confidenciais, mas ele não faz ideia que essa irmãzinha, né, que é a guriazinha pequenininha que ele viu no pátio, é a irmã da Amy. Tem um momento que esse ponto de contato da Amy na cidade, ela faz alguma coisa de teatro e ela vai apresentar alguma coisa no teatro. E aí, quem que ela convida? Ela convida a mãe dela, que é aquela dona do restaurante onde a Amy trabalhava, o restaurante bom que ajuda a Amy. Convidou, né, a esposa dela, né, que no caso é a irmã do Chad. Convidou o Chad e convidou a Amy e a Riley. Então, todo mundo vai se encontrar no teatro meio que sem saber. Quando o Chad chega no teatro, a Amy ainda não chegou. Então, ele tá ali socializando, conhecendo as pessoas. Quando ele vê, chega a Amy e chega a Riley. E aí ele se toca que, meu Deus, ele conhece as duas. E tipo, se eu não me engano, ele conheceu a Riley primeiro, ele conheceu a guriazinha primeiro. E ele meio que já tá encantado pelas duas, assim, querendo tentar entender quem são elas, o que que aconteceu, né? Quem são elas na cidade, por que que a Amy é tão na dela. E ali a gente já tem uma coisa bem, vamos dizer assim, chata, né? A Amy, ela realmente não tem dinheiro pra nada, gente. E eles inventam de depois do teatro eles irem numa pizzaria. E ela não quer ir, ela dá uma desculpa que ela e a Riley vão já jantar e que vão pra casa. E ele acha meio estranho, sabe? E a dona do restaurante que ela trabalhava já sabe que provavelmente é por causa de dinheiro. E ela inventa de chamar a Amy pra conversar e dizer: Amy, eu sei que você não quer ir por causa de dinheiro, mas eu pago pra você, não tem problema. E a Amy, não, na verdade eu tô com uns problemas, porque o restaurante que eu tô trabalhando agora, eles, né, fazem eu usar mini saia, não sei o quê. E o Chad ouviu tudo isso. Ele ouviu toda a parte dela dizendo que ela não tem dinheiro pra pagar pizza pra ela e pra irmã dela. E ele simplesmente entra no restaurante e paga a conta pra todo mundo. Assim, ele é rico. Não espero nada menos que isso. Mas ele é muito bom de coração. Ele faz cada coisa assim. Gente, eu fiquei sabendo, nossa, parece que ele é um amigo meu. Ele, no livro, a empregada dele, a faxineira, ela tá doente, assim, deu um problema na coluna e ela não tá trabalhando. E mesmo assim, ele tá pagando o salário dela e ajudando ainda com as contas do hospital. Ele é maravilhoso. Ele ajuda também o colega de quarto dele. Na verdade, não é um quarto, ele tem um apartamento. E ele não cobra aluguel do amigo dele de hockey. Eles são super amigos e ele não cobra nada desse amigo dele. O amigo dele fica até meio assim de ficar na casa sem ajudar. Mas o Chad tá nem aí pra dinheiro, assim. Ele é super bondoso. E quando ele põe o olho na Amy, na Riley, assim, ele já quer trazer elas pra vida dele. E quando ele viu o negócio da situação da pizza, ele meio que já ficou entendendo por que ela é tão retraída. Por que ela precisa daquele trabalho no restaurante? Então, assim, tudo aquilo que o Jason fez, ele foi muito filha da puta, porque a guria precisa do trabalho e ele tava sediando ela lá. Então, assim, o Chad ali, ele já fica, tipo, fascinado e ele já começa a super tentar ajudar ela de qualquer forma. Tem um momento que esse Jason, ele pega ela na faculdade e começa a chamar ela pra entrar no carro dele. Ela fica puta. Ela sai correndo e diz: não, essa palhaçada vai acabar aqui agora. Eu não dormiria com você nem se você fosse o último cara da Terra. Não chegue mais próximo de mim, eu não quero saber de você. Isso mexeu muito o ego do Jason. Ele nunca tomou um fora. E o Chad já amou ela mais ainda por fazer isso. O Chad já tá no love, tá, gente? Tipo, ele quase não tem contato nenhum com ela. Na verdade, a guria não abre a boca pra nada. Isso é uma coisa muito importante do livro. Eu não sei como é que ele teve paciência pra conquistar ela. Ela é cheia de problemas e tal, mas ela não deixa ninguém se aproximar. Assim, é muito difícil. Ela não deixa ninguém se aproximar mesmo dela e da irmã dela. A gente entende, mas ele teve muita paciência. Eu não teria tanta paciência assim, gente. Só lendo o livro pra vocês entenderem que o coitado luta até o fim pra conseguir ter um relacionamento com ela. E aí, né, como eu falei pra vocês, a faxineira dele tá doente. Não pode fazer a faxina. Ela tá num trabalho onde sexualizam ela, e ele sabe disso, e ele tem a ideia brilhante de convidar ela pra ser a faxineira dele. Só que ele já tá tão pisando em ovos que ele meio que tenta fazer até um plano pra tentar convidar ela sem parecer que ele tá fazendo caridade, sem parecer que ele tá dando em cima dela, porque ele sabe que se ela sentir qualquer sinal assim que ele pode fazer isso por interesse próprio, por dar em cima dela, ela não vai aceitar. Isso é muito bacana dele, porque ele é super consciente de que ele não pode agir nem próximo do que o Jason agiu, porque ela vai se esquivar e ela não vai falar mais com ele. Então ele faz todo um plano assim pra convidar ela pra ser a faxineira. Ela aceita, ele faz com que o valor que ela ganhe seja melhor que o restaurante, ele faz com que os horários dela seja melhor pra buscar a Riley na escola. Gente, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Assim,
incrível. E ela acaba aceitando ser a faxineira dele. Ela vai toda cheia de dedo, ela vai com medo de tipo, meu Deus, eu espero que eles não estejam em casa, porque são dois, né? O Chad e o colega dele de quarto. Então, quando ele diz pra ela que a maioria das vezes que ela for fazer a faxina, eles não vão estar lá. Mas ele tá assim porque ele quer muito ficar próximo dela, mas ele tem que fazer isso da forma mais sutil possível, porque senão ela vai sair correndo. E aí, ela começa a trabalhar pra ele. Assim, ele é bonito, ela é bonita, seria o casal perfeito. Leva muito tempo, gente, nessas faxinas dela, pra eles trocarem um olhar diferente e ela sentir algo por ele. E aí eles acabam meio que se beijando, né? A gente espera por isso, é meio que um romance com drama, então assim, eles acabam se beijando. Só que a única experiência de relacionamento que ela teve foi com um cara mais velho mesmo, que foi o cara que ensinou marcenaria pra ela, o vizinho dela. Então pra ela, a noção de sexo é basicamente ela tá se beijando ali com ele, ela baixar e fazer um oral nele. Esse é o sexo que ela entende. A guria não sabe fazer sexo. E aí, tipo, gente, tem um momento que ela baixa pra fazer isso e ele levanta ela de volta. Amy, o que você tá fazendo? E aí ela explica que não teve muita experiência. E ele diz que ele vai ensinar ela aos poucos, assim, primeiro ele ensina ela a se masturbar. Gente, ele é maravilhoso, assim, primeiro ele ensina ela a se masturbar, depois ele, né, ele faz o sexo normal, assim, a gente fica até meio que na dúvida se esse vizinho dela não abusou sexualmente dela, mas dá a entender que não, o cara só realmente tava só afim do prazer dele, não do prazer dela. E o Chad já é completamente... Gente, ele é super conhecido por fazer cafés da manhã maravilhoso, pracificante dele. Pro sexo da noite, ele faz café maravilhoso de manhã cedinho. Ele é meio que um cozinheiro também. Gente, ele fala italiano, a avó dele é italiana. Ele cozinha super bem. E ele fala tantas palavras maravilhosas em italiano que tu fica... Ah, é um suspiro a cada página quando ele fala italiano, assim, maravilhoso. Uma coisa muito linda é que antes dele amar a Amy, ele já amava a irmãzinha dela, porque ele via a irmãzinha dela na escola, ele queria, né? Ele teve um momento que ele até ajudou no tratamento dela, não com dinheiro. Ele notou uma coisa no comportamento da Riley e falou pra irmã dele: olha só, eu notei que a Riley, ela parece que ela se solta mais quando ela tá sozinha. Quando tem muita gente, ela se fecha, e isso ajudou no tratamento. Então, assim, ele é super apaixonado pelas duas. Basicamente, a gente tem momentos que ele começa a sonhar, assim, que as duas estão morando com ele no apartamento. Ele já montou uma família na cabeça dele. E nisso a Amy, ó, tá longe ainda. Na cabeça dela, ela vai beijar ele, vai transar ele, e isso vai passar. Porque ela não... Ela acha que é, tipo, é só uma atração física que vai passar e não vai acontecer nada. Enquanto na cabeça dele, ele já tá planejando o pedido de casamento. Ele é muito cadelinha. Muito cadelinha. E aos poucos a gente começa a notar que a Riley, ela, assim, ela não fala, ela quase não ri, ela quase não brinca, mas com o Chad, ela começa a dar uns sorrisinhos, assim, dá pra ver que ela gosta dele. Então, assim, ele chama ela de gatita, é isso aí, se eu não me engano, que é italiano. E aí, os dois se gostam, assim, sabe? E aí, me começa a notar isso, ela começa a ficar super feliz e confiar mais no Chad, né? Porque ela não confia em ninguém, basicamente. Tem um ponto crítico na história, que é o Jason, ele acaba vendo a Amy, o Chad e a Riley descendo do carro juntos. E ele surta, porque lá no início, o Chad foi pra cima dele falando pra ele se afastar da Amy, que a guria precisava do serviço, que a guria já falou que não quer nada com ele e que ele tem que aceitar ou não. E agora ele tá pegando a Amy. Quando o Jason vê isso, ele vai pra cima dos três ali. Eu achei que ia dar um quebra-pau, mesmo com a criança junto, assim, o Jason saiu putão. Na hora eu pensei, vai dar merda no futuro, ele vai dar um jeito de se vingar e fazer alguma coisa. Como eu falei, o Chad, ele joga hockey, e aí tem um campeonato super importante que ele consegue finalmente fazer com que a Amy vá. A Amy não vai em festa, não vai em jogo, não vai em nada. Mas ele faz com que consegue fazer com que ela vá no jogo. E leva a Riley junto. Gente, tem um momento que a Riley grita: vai, Chad, você consegue! Gente, é tão fofo. As primeiras palavras dela é pro Chad. Assim, era todo mundo no jogo chorando, ele chorando, gritando. Era eu chorando também, emocionada. Então, assim, ela falou, né, o tratamento tá funcionando, deu certo. E ela falou pra ele. Ele ficou muito feliz. Assim, nossa, foi linda a cena. Então, assim, é uma cena que chega a brilhar os olhinhos. Um ponto crítico do livro é a Amy e o Chad estavam se pegando no apartamento dele e ela tava fazendo um oral nele. No outro dia, vaza um vídeo desse oral pra toda a cidade. Né, o amigo dele entra em contato: Chad, o que aconteceu? Vazou um vídeo íntimo de vocês aqui. Ele tem segurança na casa, ele tem câmeras. Mas, obviamente, ele não ia fazer isso porque ele é um perfeitinho, ele não faz essas coisas. Mais pra frente, a gente descobre que o Jason invadiu as câmeras, pegou esse vídeo do momento íntimo deles e distribuiu por aí.
Um outro ponto crítico do livro... Gente, esse livro tem muito drama, muita reviravolta, umas coisas muito doidas. A Karen, que é a mãe da Amy, mãe da Riley, a drogada, apareceu lá no apartamento deles pra falar com a Amy, porque o vazamento do vídeo acabou parando até nos jornais, então ela viu e acabou descobrindo onde a Amy tá. E ela veio com um papo de, ai, porque eu quero saber como é que você tá, imagino que deve ser horrível passar por isso. Nada, ela queria provavelmente dinheiro pra comprar drogas, sabendo que o Chad é um astro do rock e que ele tem dinheiro. Então assim, quando ela aparece, a Amy fica apavorada, todo mundo fica apavorado, a Amy corre a mãe dela pra longe. Aí a gente tem um sequestro no livro. Exatamente, quando você acha que o drama não pode ficar mais louco, ele tem um sequestro. A Riley é sequestrada pela própria mãe na escolinha especial dela lá. E aí o Chad, obviamente, a Amy, todo mundo enlouquecido atrás, chamaram a polícia, envolveram todo mundo. E lá pra frente descobre que foi o Jason que fez isso. Na verdade, o Jason botou uma plantinha lá na cabeça da mãe da Amy, né, a drogada, pra ela pegar a Riley na escola. E ele fez, na verdade, com que as duas fossem dopadas. Exatamente, ele dopou as duas, deu um remédio. Ele deu um remédio de dormir para as duas e botou dentro de um hotel. Então, né, a Riley foi sequestrada, mas a sequestradora também se fudeu, né? Também tava dopada num hotel. O Jason fez isso porque ele queria que o Chad e a Amy perdessem muito tempo procurando a Riley e o Chad não fosse pra final de um campeonato de hóquei. Exatamente. Ele fez todo um sequestro, toda uma função, só pro Chad não participar da final do hóquei, que isso ia prejudicar a carreira dele. E o Chad não queria participar mesmo, ele tá focadíssimo em encontrar a Riley, né, trazer a criança de volta. E a ideia do Jason nunca foi machucar nenhuma das duas. Ele só queria fazer com que as duas ficassem fora pra todo mundo ir atrás delas e o Chad não ir jogar. Mas não deu certo, né? Acabou que todo mundo ali conseguiu fazer uns paranauê e encontrar as duas. Pra piorar essa história do sequestro, sabe quem que tava envolvido também? O pai do Chad. Exatamente, aquele pai que queria que o filho fosse um astro de futebol americano e não aceita que o filho é um astro de hóquei. Essa é uma parte muito importante da história, porque ele queria que o filho dele fosse astro de, né, futebol americano. Só que o filho dele tá sendo um astro mesmo, assim, sendo cotado pros melhores times depois da faculdade de hóquei. E aí a mídia tá até falando que agora a nova herança da família é o hóquei. E o cara tá putaço com isso, tanto que ele ajuda o Jason a fazer toda essa questão do sequestro, porque ele não quer que o filho dele seja um astro de hóquei. Então ele faz de tudo também pro filho dele ficar de fora da final. Um filho da puta. Aí o que acontece, né? Eles acham a Riley, elas só realmente deram um remédio muito forte pra ela dormir, daí ela tá dentro da ambulância, ela já acordou, e aí ela mesmo quer que o Chad vá pro jogo. E a Amy também diz, não, a Riley tá bem, a gente tá bem, dá tempo ainda de você ir pro jogo, vamos pegar um avião agora, a gente vai. E ele fica, não vai dar tempo, eu tô cansado, eu nem consegui, né, descansar pra poder jogar. E elas, não, vamos lá, tipo, o sequestro acabou 5 minutos atrás, depois elas já estão falando, não, vamos pro jogo pra você jogar. E ele vai. E eles ganham. Exatamente, acontece uma coisa muito bacana no jogo, que é o Jason, ele tá jogando, porque até então ninguém sabe ainda que ele tava envolvido nessa treta toda do sequestro. E ele sofre um acidente grave durante o jogo. Exatamente, né? No fim do livro a gente descobre que o Jason, depois daquele jogo, nunca mais jogou. Então o mundo não gira, né? O mundo capota. Mas no futuro a gente descobre um pouquinho quem é que estava envolvido mesmo. O Chad e a própria Amy sabem que foi o Jason, que foi o pai dele que estava envolvido também. Que a Karen, na verdade, a mãe da Amy, a drogada, foi só usada, mas ela acabou sendo presa. E ela acabou sendo presa com razão, porque ela super teve abandono infantil, droga envolvida quando elas eram pequenas, então ela já deveria até estar presa antes. E aí o Jason e o pai do Chad, como eles têm ótimos advogados, né, eles não foram presos. Mas o Jason se machucou que ele nunca mais pode jogar, e o pai do Chad tá lá quietinho na dele, enquanto ele tem dinheiro, né, pra se manter fora da cadeia. E ainda não tem provas, né, que ele se envolveu no sequestro, mas o pessoal sabe. Então o Chad vai no jogo, eles ganham o jogo, fica todo mundo feliz, uhul! E aí o livro passa 7 meses pra frente. O Chad foi escolhido pra jogar num time grande, próximo da faculdade. Então, como a Amy recém começou a faculdade, ela ainda tem alguns anos pela frente. E os dois estão super apaixonados, né? Se amam. Finalmente, ele sofreu, esse aí sofreu pra conquistar ela. E ele não era acostumado a isso, porque ele é muito lindo, ele é muito maravilhoso. Então, ele tinha as mulheres aos pés dele, mas não a Amy. E ele lutou pra conquistar ela, então, bem bacana. E, né, passado esses 7 meses, então, o Chad tá jogando no profissional de hóquei.
A Amy e a Riley estão morando no apartamento dele, que era o apartamento que ele morava, junto com esse amigo dele, né, o amigo de faculdade, então os três estão morando ali. E o Chad, ele trabalha próximo do apartamento, então ele sempre tá vindo ali pra encontrar elas, então bem bonitinho. Aí depois de 3 anos, a gente tem, né, a Amy abrindo o próprio negócio dela de loja de móveis, né, que ela é uma designer de móveis, assim, de estátua, essas coisas. Tem ela abrindo essa loja, fazendo uma inauguração, fazendo um discurso, e simplesmente o Chad entra no meio e pede ela em casamento, e pede a Riley também em casamento, né, porque ele ama as duas, então ele tá pedindo para as duas serem dele. É muito lindo, muito fofo, gente, o Chad é maravilhoso. Maravilhoso, só isso que eu tenho pra dizer. E basicamente assim termina o livro, com ele pedindo as duas em casamento. Obviamente elas aceitam, as duas dizem sim ao mesmo tempo. É uma coisa muito fofa. Esse livro é muito fofo. E assim, ele traz drama, traz reviravolta, ele traz umas coisas que me surpreendeu bastante. Tipo, o pai dele envolvido no sequestro, eu não imaginava. Então assim, uma coisa muito legal. Foi um livro bem bom, gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E é isso, gente. Até a próxima.